Hoje nós estamos a viver na nossa igreja e na nossa fé um dia importantíssimo da nossa caminhada cristã. Este dia, esta história que resume a nossa salvação, inicia ontem. Mas antes de dizer como inicia, quero dizer a todos que na história do pensamento político existe um teórico, um autor chamado Nicolau Maquiavel. Maquiavel disse muita coisa sobre a política, entre outras coisas. Mas existe uma frase que esse filósofo e politólogo disse, que se cumpre hoje. Maquiavel disse assim: quem procura o bem entre homens maus, procura o seu próprio fim. Quem procura a justiça entre homens corruptos, homens injustos, procura o seu próprio fim. Existe muita gente que de coração bom foram aniquiladas, porque elas procuravam o bem, procuravam a justiça, mas no meio de pessoas más, no meio de pessoas injustas. Essa frase resume aquilo que nós estamos a meditar hoje. Jesus, homem que era completamente bom, em toda a sua vida procurou fazer o bem, mas entre homens maus. Por conta disso, foi traído por inveja, foi acusado injustamente, foi condenado, morto, mas depois ele ressuscitou. Aí está a nossa alegria. Precisamos entender todos que Jesus foi morto por causa de duas coisas. Primeira coisa, a religião, porque ele havia dito que era filho de Deus. Quando é acusado, dizem que Jesus blasfemou por dizer que é filho de Deus. Os sumos sacerdotes daquela época se incomodaram com a pessoa de Jesus, perseguiram-no até a morte. Por outro lado, Jesus é morto por conta da política, porque Jesus foi considerado subversivo em sua época. Foi considerado aquele que criava tumultos, aquele que ia contra o sistema político opressor daquela época. Então nós ouvimos aí que por conta disso ele se disse que era rei dos judeus. Quando você diz que é rei e o povo vai aclamar a você em detrimento daqueles que estão a governar, você incomoda aqueles que estão a governar. Por conta disso, você deve ser o bode expiatório. É preferível que mora só você do que todo mundo estar desnorteado. É assim que Jesus morre. Por outro lado, você entende que Pilatos tinha todas as condições de fazer o quê? De libertar Jesus. Mas porque alguém disse, se libertar Jesus, tu não és amigo de César. E naquele tempo, você não ser amigo de César significa você não assumir nenhum poder, porque César é que indicava os governadores daquela época. E porque você foi indicado por César, você não devia trair as ordens de quem? De César. Para fazer o quê? Para você manter o seu poder. Existe muita gente que comete barbaridades na nossa sociedade só para manter o seu poder. Quando tem a oportunidade de fazer a justiça, de fazer coisas verdadeiras, de viver a sua fé cristã, mas porque movida pelo status, pelo poder, ela prefere fechar a vista e fazer barbaridades por causa de quê? Para manter o seu poder. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, eu disse que isto começa ontem. Ontem nós celebramos a Eucaristia que falava sobre a última ceia. Na ceia, era o único momento em que Jesus
trazia as pessoas, os seus discípulos sentavam ali, depois dele ter feito muitos milagres. E eles sentavam e começavam a comentar, cada um para o outro. Você viu como Jesus curou aquele doente? E eles diziam, não, você não estava. Nós fomos na casa de Jairo e vimos Jesus a ressuscitar de Jairo. Outros diziam que vocês não viram nada, porque vocês não estiveram onde Jesus transformou água em vinho. Mas há quem dizia, não, lá onde nós estivemos, Jesus deu a 5.000 homens pães, e eram só 5 pães e 2 peixes, e ele multiplicou. Então, no momento da ceia, era o momento em que ele conversava com os seus discípulos, e os seus discípulos queriam entender mais sobre a vida de Jesus. A palavra de Deus fala que um dia, quando Jesus foi lançar a semente, os seus discípulos disseram, não, nos ensina, nos explique aquela parábola aí, e depois nos explique aquela outra parábola. Mas eu quero dizer a vocês, somente aqueles que estavam ao redor de Jesus é que tiveram o privilégio de conhecer a intimidade de Jesus. É que tiveram o privilégio de saber de fato quem Jesus é. Mas aqueles eram que nem nós aqui. Eram insignificantes. A sua vida foi significada por Jesus Cristo. Isso é que um deles vem trair Jesus. Tudo começa na traição. E o que é traição? Primeira coisa, a traição ela está atrelada a uma palavra chamada ingratidão. Só você trai porque você é ingrato por todo amor e por todas as coisas que alguém fez para você. A pessoa deu a sua vida, deu tudo que tinha de bom, seja os seus segredos, seja o fato de você ter acesso ao mais recôndito da sua própria existência. Quando a pessoa conta os seus segredos para você, mas depois você trai a mesma pessoa. A traição não está simplesmente voltada ou ligada à questão de traição sexual. Mas quando você espalha os segredos que alguém contou para você, você está traindo a confiança dessa amizade que existe ali. Mas por outro lado, quando você também que é casado, lá na sua casa, você emocionalmente transparece que está feliz enquanto não está, e não tem o privilégio ou então a ousadia de chamar o seu parceiro, sentar e dizer a ele o que você lhe incomoda, você está traindo a ele. Outra forma que é comum de traição hoje na nossa sociedade, sobretudo aqui em Moçambique, é a chamada traição financeira. Traição financeira é quando você é casado com a outra pessoa, mas mesmo assim você tem seus segredos financeiros. Existem homens que têm 5 contas no banco e em diversos bancos, mas a sua esposa simplesmente conhece uma conta. Existem homens que estão a construir em vários lugares aqui na cidade de Maputo e de Matola, mas a sua esposa não conhece nenhuma dessas obras. Quando você faz isso, você também está cometendo uma traição. A traição também pode ser vista quando você que é homem, que é mulher, não tem a oportunidade, não se dá tempo de estar presente nos momentos derradeiros do seu parceiro, da sua parceira. Aqueles momentos de dificuldade, momentos de Getsemane na sua própria casa, quando eles precisam de você estar ali, você não está. Se você faz isso, entenda que você está traindo a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus pais. Porque também há filhos que não vão estar ao lado dos seus pais quando eles precisam. Isso é traição. Assim como é traição quando você não defende alguém da sua casa ou um dos seus amigos à medida em que ele precisa de ser defendido por você. Você o abandona. Jesus foi traído, mas Jesus não foi traído só por Judas
ou por Pedro que o negou. Entendam muito bem que na semana passada, quando Jesus estava a entrar em Jerusalém, a multidão dizia: Hosana, Hosana, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas hoje é a mesma multidão que vai dizer: crucificam, crucificam, crucificam. A multidão teve o privilégio de escolher Jesus entre Jesus e Barabás, mas a multidão preferiu a quem? A Barabás. Entenda uma coisa: se você não passou, um dia você vai passar. Há vezes em que você será trocado por alguém que nem chega aos seus pés. Isso acontece na nossa vida. As pessoas trocam uma para outra pessoa sem medir o tamanho, a qualidade e o que a outra pessoa significa para você. Isso não começou com você e não vai começar com você que não passou por isso. Entenda que Jesus, já que você segue, também passou por essa situação. Foi trocado por um malfeitor, Barabás. Quantas vezes, tanto na sua empresa quanto na sua família, você é trocado por uma outra pessoa que nem tem conhecimento ao seu nível. Isso acontece todos os dias na nossa sociedade. Deus concedeu dons a você, mas as pessoas se incomodam com o dom que você tem. As pessoas se incomodam porque você brilha. E por conta disso, conforme se disse na introdução, as pessoas vão preferir escolher as trevas a escolher a luz. Isso começou com Jesus. Só que Jesus, quando entendeu que ele seria traído, Jesus começa a chorar. Jesus começa a entristecer-se, a passar pela angústia. E nós somos privilegiados, porque Deus não nos deu a capacidade de conhecer como vai ser a nossa morte. Imagine se você soubesse que a sua morte seria ainda esta semana e viria um carro te atropelar e você ficaria em pedaços. Como seria a sua vida de hoje para os próximos dias? Você não teria estrutura para seguir em frente. E porque Deus sabia que você não tem o coração de Deus, Ele fez com que você não soubesse como vai ser a sua morte. E isso é um motivo para a gente agradecer ao próprio Deus. Jesus começa a entristecer-se. A palavra diz que depois eles foram cantar salmos. O que significa isso, cantar salmos? Antigamente, assim como hoje algumas pessoas sabem que a música, ela faz parte da terapia. A música cura. Não é por acaso que o próprio Jesus, no momento da angústia, ele procurou fazer o quê? Ele procurou cantar os salmos. E ele cantava. Imagine do jeito que foi cantado o salmo aqui, como você estava a se sentir. Às vezes, quando o salmo se canta, você fica arrepiado. E quando isso acontece na sua vida, entenda que o Espírito Santo de Deus visitou você. E se o Espírito Santo de Deus visita você, é porque o Espírito Santo de Deus veio curar as suas feridas, sejam elas emocionais, psíquicas ou mesmo físicas. Jesus entra em Getsemane. A palavra Getsemane significa Jardim das Oliveiras. E Getsemane significa o lugar em que era exprimido azeite. Quando o azeite estava nas azeitonas não valia nada, mas quando ele é espremido, ele vale alguma coisa. Isso nos diz muita coisa, que nessa vida nós precisaremos de ser espremidos. Eu acho que muitos de nós, a vida nos espremiu, a vida nos pegou, nos provou, e hoje nós sabemos o que sabemos. Nós temos as experiências que temos porque um dia nós passamos pelo Getsemane. Getsemane não é só um lugar, como também são as fases da vida que nós passamos. Mas uma coisa, é preciso a gente aprender algumas lições de Getsemane. O que é que nós vamos encontrar aqui? A palavra diz assim, quando Jesus foi, ali não estava Judas, Jesus estava com 11, porque Judas já tinha ido levar a sua comitiva para vir prender a Jesus. E Jesus vai. Ao entrar, Jesus deixa os 8 no lugar. Depois ele segue mais em diante e deixa os 3. E depois ele segue mais em diante ainda e ele se prostra, começa a orar, a falar com Deus. Primeira coisa, essa divisão de 3 lugares
É para entender que naquele tempo, no templo, nas sinagogas lá no templo de Jerusalém, era assim. Existia um lugar chamado átrio. No átrio era que nem no quintal da nossa igreja. Todo mundo entrava no átrio. Mas algumas pessoas entravam no templo, que é o lugar santo, no santuário. E o santuário o que seria? Que nem na nossa igreja ali dentro. Mas somente o sumo sacerdote, ele entrava no lugar mais santo. Aquilo que nós hoje chamamos de quê? Presbitério. Hoje é diferente porque até os acólitos passeiam no presbitério. Mas naquela época era só o sumo sacerdote que ia imolar o sacrifício. Jesus está a personificar isso. E ele está dizendo que, olha, antigamente existia um sacerdote. O sacerdote é quem sacrificava os cordeiros. Mas ali Jesus está dizendo, olha, agora já não é o sacerdote. Conforme nós ouvimos na segunda leitura, a leitura aos Hebreus. O próprio Jesus é o cordeiro a ser sacrificado, e o próprio Jesus, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote. De lá para cá, nós nunca mais precisamos de imolar cordeiros. Nós estamos a imolar o próprio Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Outra lição que a gente precisa tirar aqui do Getsemane é que Jesus vai. Mas quando ele volta, encontra os seus... Antes de entrar lá, ele fala com os seus discípulos: ficai aqui, vigiai e orai comigo. O que isso diz para nós? Existem algumas lutas, existem algumas guerras na nossa vida que nós não vamos conseguir combater sozinhos. Nós vamos precisar sempre de alguém para combater ao nosso lado. Até o próprio Jesus disse que precisava que Pedro, João e Tiago ficassem ali a vigiar e a orarem com ele. O que significa isso? Todos nós oramos nas nossas casas. Mas olha, é preciso que a gente venha à igreja para juntos orarmos. Juntos orarmos pelos nossos desafios, pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas. Por quê? Porque existem guerras que você sozinho não vai conseguir combater, enfrentar. Preciso que esteja com os irmãos. Por isso que nós estamos aqui. E Jesus vai em frente. Mas quando ele volta, encontra os seus discípulos enquanto estavam a dormir. Jesus diz: olha, vocês não conseguiram esperar um pouco, pelo menos uma hora comigo. O que isso te diz? Há vezes que você passa por problemas e você espera que algumas pessoas ali, os seus amigos, a sua família, esteja ao seu lado, combatendo com você. Mas você vai descobrir que as pessoas serão indiferentes do problema em que você está a passar. E vão deixar a você para se cumprir o provérbio que diz assim: cada um por si, Deus por todos. E não só. Nos momentos em que você passou por insônia, os outros estavam a dormir. Jesus, estava na insônia, por saber que ele iria morrer. Mas os outros discípulos estavam a fazer o quê? Estavam no sono. Isso acontece mesmo nas nossas casas. Quantas vezes você chora no seu quarto sozinho e sozinha, e a outra pessoa que você esperava que estivesse ali, se calhar está a dormir, e muitas vezes nem está lá, está nos perigos noturnos. Isso não começou com você, começou com o próprio Jesus. Há vezes que a sua dor não diz nada para o outro. É preciso você aprender. A outra coisa que você precisa aprender aqui em Getsemane é que Jesus falou para Deus 3 vezes: se possível, afasta de mim este cálice. E eu pergunto a você, a palavra de Deus diz que Deus respondeu alguma coisa? Não. Deus falou alguma coisa? Não. Isso significa que você e eu precisamos aprender a conviver com o silêncio de Deus quando nós precisamos que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Por quê? Porque não é o fato de você ter fé que você não vai passar por provações. Não é o fato de você acreditar em Deus que tudo na sua vida vai correr 1000 maravilhas. Porque até aquele que era o Filho de Deus, a sua vida não foi 1000 maravilhas. Imagine você que só está a seguir. Então é preciso a gente orar. Mas se a gente ora
esperar que a vontade de Deus se manifesta, porque Jesus disse: se não for como eu quero, que seja feita a sua vontade. Falando nisso, vocês precisam entender uma coisa. Nós seres humanos aqui presentes, às vezes temos facilidade aqui de fazermos tudo o que o nosso Senhor quer. Muitas esposas aqui, seu marido se chega e diz: olha, aqui, afinal, como é que é? Quem manda aqui quem é? Sou eu? Ou é você ou sou eu? Você tem, não, meu senhor. E você começa a fazer o que o seu esposo quer. Isso se chama submissão. Quando você está no seu serviço, na sua empresa, lá onde você trabalha, sempre o chefe vai dizer: eu quero que você faça isto. E você faz aquilo de imediato. Por quê? Porque o chefe, que é o seu senhor, ele fez o quê? Mandou. E ali faz a vontade de quê? A sua vontade ou a vontade do seu chefe? A vontade do seu chefe, que é o seu senhor. Só que vocês e eu, nós não conseguimos trazer isso na nossa fé. Quando é na nossa fé, nós queremos que seja a nossa vontade a prevalecer sobre o nosso Senhor. E Jesus está nos mostrando hoje que é preciso deixar que se manifeste a vontade do nosso Senhor. Porque muita gente tem Jesus como seu Salvador e não tem Jesus como seu Senhor. São duas coisas diferentes. Você tem como seu Salvador porque Ele vem te livrar de todas as situações que você não consegue se livrar por si só. Mas você só vai entender que Ele é seu Senhor se você se prostrar e deixar que a vontade de Deus se manifesta na sua vida. É isso que nós precisamos aprender nesta história da nossa salvação. Queridos e queridas, ainda Jesus entrando para o lugar da consumação no Calvário, existia um monte de gente que o seguia. Mas aqui tem algo impressionante. Durante o caminho encontraram um tal Simão de Cirene. A palavra Cirene é uma cidade que ficava aqui na Etiópia. Então você precisa entender que Cireneu era africano. O Cireneu estava ali porque muitos etíopes naquela altura também se deslocavam para Jerusalém para participar daquele momento da Páscoa. Naquele momento se sacrificava o animal e todo o sangue que era jogado, se o sangue tocasse em você, você estava salvo, a sua vida estava bem feita. As pessoas iam lá para encontrar esse sangue. Só que durante o caminho encontram um tal Cireneu. Chamaram para ajudar a Jesus a carregar a sua cruz. O que é que eu preciso dizer para você? Todos nós temos a nossa cruz que nós estamos a carregar. A nossa cruz são os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo isso que nos impede de progredirmos do jeito que nós queremos. São as pedras que estão na nossa frente. Mas na nossa vida sempre vai ter um Cireneu. Aquele Cireneu saía da África, não tinha nada a ver com os judeus. A palavra de Deus quer dizer a você: aprenda a respeitar todo mundo, sobretudo os estrangeiros, porque você não vai entender a quem Deus vai usar para te ajudar a carregar a sua própria cruz, quando os seus conterrâneos não conseguirem te ajudar. Por outro lado, Jesus quer nos ensinar aqui, a partir dessa palavra, que na vida dos outros, se você não puder ajudar, não atrapalhe. A única coisa que você precisa fazer para os outros é ser Cireneu na vida dos outros, ajudar os outros a carregar a cruz deles. Então, se você é cristão, se você é cristã, entenda que você precisa ser Cireneu na vida dos outros. E ser Cireneu é ajudar alguém a carregar a sua própria cruz. A pessoa está a chorar, se mostre você como uma pessoa que tem empatia, vá chorar com ela. Empatia é para os portugueses. Para aqueles que são religiosos, empatia se traduz em misericórdia. É quando você se aniquila e vai sofrer a mesma miséria do outro. Essa é a especialidade de nosso Deus. Para terminar, estavam também ali no caminho algumas mulheres que seguiam Jesus, que choravam e batiam no seu peito. E são as próprias mulheres que Deus volta para elas
E Deus disse assim, Jesus diz assim para elas: não chorem por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Fantástico. Nunca existiu alguém que tanto amou as mulheres, que tanto respeitou as mulheres, que tanto elevou as mulheres, que não seja o próprio Jesus Cristo. Como é que isso se vê? Primeiro, porque nós ouvimos que Jesus volta-se para as mulheres. Depois, porque quando Jesus ressuscita, os seus discípulos todos eram homens, mas ele vai primeiro se encontrar com as mulheres para lhes dar a boa nova. O que isso diz para você? As mulheres têm um lugar privilegiado na história da salvação da humanidade. Existem muitos homens que dizem: não, essas mulheres são essas que cometeram o pecado, são essas que foram enganadas pela serpente, depois estragaram tudo, aqui virou um caos. Mas eu quero dizer a você, mas também esse problema foi resolvido por uma mulher que aceitou emprestar o seu ventre para que Jesus nascesse e viesse salvar o nosso mundo. Que você aprende: problema de mulher, sua mulher é quem resolve. E porque vocês, mulheres, resolvem vossos problemas, vocês são fortes. E não é por acaso que hoje coincide também com o vosso dia aqui em Moçambique. Nada melhor do que, para felicitar-vos, voltar a trazer as palavras do Papa Francisco, que diz assim: se o mundo não tivesse mulher, o mundo não teria sentido. Mas olha, entenda uma coisa: existem algumas mulheres que não querem se fazer de mulher. Ser mulher é uma graça, é graciosidade. Não é por acaso que alguns homens hoje em dia estão procurando também ser mulheres, e vocês conhecem. Então valorizem o ser mulher. A mulher é uma pessoa forte. A mulher foi criada com muito cuidado, e ele veio para tornar o mundo harmonioso. Porque sem mulher esse mundo seria um caos. E porque a mulher tem um lugar privilegiado na história da salvação, não é por acaso que em todas as igrejas maior número é das mulheres. A igreja é sustentada pelas mulheres. Vocês valem muito. Existe um teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff, que diz assim: eu não sei por que nós chamamos Deus de Pai. Porque Deus tem carinho, tem atenção, tem afeto, e toda a sua maneira de se comportar é igual a de uma mulher. Nós deveríamos chamar de Deus, Deus Mãe, porque o pai se irrita facilmente, depois ele se vinga. Mas as mulheres não se vingam. Eu sou exemplo disso. Às vezes minha mãe dizia: você não fez isso, você hoje não come, há de ver. Mas depois dela fazer a comida, ela se fazia de distraída, saía e deixava um prato ali para mim. Isso só você encontra nas mulheres. Então é preciso a gente entender isso. E falando em vingança, e eu termino a minha pregação, Jesus diz para os seus discípulos assim, para Pedro: coloca a sua espada na bainha. Por quê? Porque todo aquele que mata a espada, também a espada morrerá. Talvez vocês não entenderam. Jesus está a dizer assim, que a lei de retorno não falha. Aquele que te traiu, um dia também será traído, e vai doer mais do que doeu no seu coração. Aquele que te fez mal, também o mal voltará para a mesma pessoa. Então Jesus está a dizer: a gente não precisa se vingar por quem quer que seja, porque amanhã o que nós estamos a fazer a ela também voltará para nós. Então, caríssimos e caríssimas, vamos ver o que é que nós temos desejado e feito às outras pessoas, para que amanhã não volte para nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.